derrotou Golias. Olha aí, gente, nós estamos chegando no Vale de Elá, onde houve confronto filisteus com... Olha ali o bispo Wilton. E aí, meu bispo? O que é que aconteceu mesmo aqui nesse vale? Aqui aconteceu aquele fato histórico tremendo onde o gigante se tornou promotor do menor homem da Bíblia, vamos chamar Davi. Aqui ele se tornou o vencedor, o matador de gigantes. Olha aí, gente, então é essa aí a história desse vale. Aqui nós vamos para o Vale de Davi e Golias. Isso aí. Vitória de Deus na sua vida. Esse vale marcou a minha vida e o meu ministério, porque eu entendi que a partir daqui é possível se derrubar os gigantes que ameaçam a unção. Isso mesmo, olha aí, gente. Todo o pessoal. Está aí o Charles pela primeira vez no Vale de Elá. O pastor Marco Aurélio, o bispo Raimundo estão chegando aí. Olha, gente, é algo muito tremendo. Olha lá todo mundo. Poucas pessoas. Olha aí, gente, nesse canal existia um rio, o riacho de onde Davi sacou as 5 pedras para derrubar os gigantes. E aí nós temos... De um riacho, certo? Para brasileiro, isso é riacho. Para israelense, isso é rio. Quando vocês verem o Jordão, vocês vão entender que eu posso dizer para vocês que quando eu cheguei em Israel, eu vi o Jordão pela primeira vez, eu disse, nossa, mas é tudo isso? É só isso. É isso que é o enorme Jordão, né? Que a gente pensa, porque a gente no Brasil a gente está acostumado com muita água. Aqui, gente, não chove. 8 meses por ano não chove em Israel. E às vezes até mais, né? Às vezes até mais, que depende de quando chega a água. Então... A quantidade de chuva dos outros meses de inverno é... 800 milímetros em Jerusalém, não é nada. Nada. 800 milímetros, 2 dias no Brasil. Espera. Agora, então esse aqui é o leito do riacho que se chama o Riacho da Elá. Elá é o nome de uma árvore, ó, vocês estão vendo aqui, essa árvore assim que ela se expande, vocês estão vendo? Essa árvore se chama Elá. E é um nome, que é um nome bíblico, gente, porque ainda na Bíblia aparece esse nome. Davi, quando ele tem que se encontrar com Golias, eles se encontram aqui, nesse vale, certo? Eu contei para o meu ônibus, quando a gente veio vindo, gente, todo esse caminho que nós fizemos é exatamente o caminho que os filisteus faziam para encontrar com os judeus aqui, entenderam? Para vir brigar, entenderam? Aí eles vêm daqui. Eles vêm porque eles querem as terras agrícolas, né? Lógico, então eles vêm de lá, da onde a gente veio, porque Ashkelon, a cidade onde nós estivemos hoje de manhã, era uma das grandes cidades dos filisteus. Então eles vêm por esse caminho e aqui eles encontram os judeus. Então aqui se encontram Golias e Davi. E aí Davi pega desse riacho aqui, é que ele pega uma pedra. 5 Se pedras. vocês olharem bem, vocês vão ver que as pedras aqui são, em hebraico tem um nome especial para isso. São pedras que você vê que a água faz elas ficarem mais redondas. Vocês estão vendo? Elas não são, lisas. Elas são lisas e elas não têm pontas. Elas não são fortificadas. Pontiagudo. Tá todo mundo aqui tremendo, né? Imaginem. As tropas aqui, todo mundo aqui olhando. E aquele Brutamontes, que era um homem muito grande, pelo menos em relação, né? Eu digo que seria algo assim, se as pessoas eram de baixa estatura, um homem de 1,70 m era muito grande, né?
não só alto, mas largo também. E ele começa, ele fala assim, e vocês, esses incircuncisos aí, o que você está mexendo com o meu povo, né? Vamos lá. Vamos. Glória a Deus, aleluia. Esse é um lugar que eu tenho feito questão de vir. Eu vim várias vezes a Israel e eu venho aqui, essa é a terceira vez. Deus tem me trazido aqui a 13ª vez. Então não é muito comum caravanas vir aqui. Mas todas as vezes eu peço para vir a esse lugar. Por que esse lugar? Primeiro, muitos lugares que nós iremos, você vai ver construções que já mudou o cenário. Mas esse lugar continua, né? Você consegue ver os montes, aqui está o riacho, aqui está o vale. Então dá para você voltar no tempo. E eu quero ler aqui nas escrituras da palavra, dizendo assim, ajuntaram os filisteus e suas tropas para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca em Efes-Damim. É isso? Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte, do lado da além, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém. E entre eles, o vale. Aí, estamos aqui. Agora, Os filisteus estavam lá, os israelitas para lá, os filisteus para cá. Então tá aí, montado o cenário onde aconteceu essa guerra. Continuando, eu quero ir para o verso 12. Mas antes eu quero ler aqui um pouquinho sobre o verso 3. Diz assim, estavam eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia o escudeiro. Parou e clamou às tropas de Israel e disse-lhes, por que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Então aqui a Bíblia faz questão de descrever o gigante, mostrando que na época ele já tinha tecnologia do bronze, do ferro, e ele é uma figura ameaçadora porque ele está equipado com a tecnologia da época. Agora você imagina a afronta, ele diz, hoje eu venho afrontar Israel, hoje. Ele está desafiando, dizendo, olha, ei, eu quero um homem. Quem aí é macho, né? Quando a gente era menino, quando havia uma briga, dizia, você não é macho. Eu dizia, eu sou. Então prova que é macho. Fazia um risco no chão, disse, o que é macho, vem aqui. Aí tinha sempre um gaiato para te empurrar. E quando você chegava no risco, tapa comigo, né? Então era mais ou menos isso. Quem é macho aí? Vem para a guerra, vem para a luta. 40 dias esse homem desafiou Israel. E a Bíblia diz que eles entravam aonde? Nas cavernas. Nós vimos as cavernas aí, vindo, né? Eles escondiam. Estavam derrotados. Estavam realmente entregues à derrota e ao fracasso. Ameaçando. Quantos aqui têm passado por lutas?
Quantos aqui têm passado por gigantes? Talvez o gigante do câncer, talvez o gigante da destruição da família, talvez o gigante das drogas no meio da família. Eu não sei qual é o nome do seu gigante, mas há sempre um gigante nos afrontando. No mundo do espírito, há sempre aquele que diz, você não vai passar por essa. Davi escreve dizendo que várias vezes os seus inimigos cercavam e dizia, acabou, morreu. Então aquele gigante afrontava Israel. Israel apavorado. Agora por que, irmãos? Porque o rei de Israel, Saul, tinha desobedecido e era um endemoniado. Quem comandava Israel não tinha mais a unção. Davi era um homem que tocava a harpa para expulsar o demônio. Então, quando você não tem a direção de Deus, você morre de medo do gigante. E quando Davi vai levar queijos, e vai levar o quê? Passas de figos, vai levar comida para os seus irmãos e até para o comandante. Agora, Davi era tão importante que nem para a guerra foi, né? Ele era tão importante que naquele jantar especial que Samuel estava presente, ele não foi convidado. E novamente a guerra acontece e ele já recebeu a unção para ser rei de Israel e ele não vai para a guerra. O homem que tinha unção não foi para a guerra. E ele chega aqui nesse lugar trazendo lanche para os seus irmãos. Trazer a merenda, né? Trazer a merenda, como diz lá no Goiás, né? O horário da merenda. Agora, E Samuel, quando chega na casa de Jessé, ele fala, mas meus filhos estão aqui, né? E Samuel fala, não, mas está faltando um. Ah, aquele não presta para nada. Aquele é um pastorzinho, né? É menino. Olha, gente, eu imagino que quando Davi chegou aqui, ele já tinha recebido aquela unção que o Espírito Santo apossou dele. Ele já tinha sido ungido na casa dos seus pais, pelo profeta Samuel. E quando ele chega aqui, ele chega com uma experiência, que Deus era Deus na vida dele. Ele já tinha matado o urso e o leão. Quando ele vê aquele gigante gritando, a Selma já disse, que ele gritou também, disse, ei, quem é você, incircunciso, para afrontar o exército de Deus vivo? Ei, quem é você que não tem aliança com Deus para levantar a voz contra aqueles que têm aliança com Deus? Era isso que ele estava dizendo. Quem é você para afrontar quem serve o Deus de Israel? Aí alguém gostou tanto do que ele disse, correu lá e disse o quê? Foi lá avisar o rei. Olha, o rei levantou um menino lá e gritou com o gigante. Porque até aquela hora, quando ele gritava, todo mundo o quê? Morriam, como diz lá em Goiás, vazavam. Morriam de medo. E aqui, irmãos, eu fico impressionado que quando esse menino, ele faz da luta, da guerra, ele faz do problema uma oportunidade. Para Israel, 40 dias, era 40 dias de humilhação. Quando Davi chega ali, a primeira coisa, ele diz, quem é você? Quem é você para afrontar o meu Deus? Então ele conhecia um Deus que era maior do que o gigante. Glória a Deus. Eu imagino que o povo de Israel olhava o gigante como nós estamos olhando para esse paredão. Muito alto. Quando Davi chegou aqui, ele olhou de lá, o gigante aqui embaixo. É como se eu dissesse, ei, quem é você diante do meu Deus? Quem é você diante do meu Deus? Né? Quem é você? Aqui é uma questão de visão. Porque para os soldados de Saul, o gigante era grande. Mas para Davi, ele não passava de um homem sem aliança. E se não tem aliança com Deus, está sem proteção. Toque no nome da pessoa que está ao seu lado. Diga assim, se você não tem aliança com Deus, você está sem proteção. Aliança significa que Deus está aliançado contigo para te proteger, para te guardar. Lembrando que lá na cruz, Jesus, ele deu o seu sangue. Uma nova aliança.
para nos salvar, nos remir e nos dar vida abundante. Agora eu quero ler aqui na palavra um pouquinho mais. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem matar, o rei cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão o homem que ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Irmãos, parece um menininho, né? Que está fora do ambiente da guerra. E ele está perguntando: olha, quem matar esse gigante, o que ele vai ganhar? Me fala uma coisa: vai casar com a filha do rei, vai ter muita riqueza, seus pais não vão pagar impostos. Aí ele pergunta a outro: olha, o que vai acontecer? Ele insiste na pergunta, aí um conta e repete as mesmas palavras. E quando o seu irmão mais velho ouve, fica irado. Já chega assim, desprezando. Onde você deixou aquelas poucas ovelhas? Dizendo o quê? Você não passa de um pastorzinho, de um rebanho de poucas ovelhas. Eu conheço a tua maldade. Eu conheço o teu orgulho. Davi ali, ele é confrontado de orgulhoso, presunçoso e de mal. Irresponsável. Esse era o conceito que os seus irmãos tinham dele. Quando Davi chegou naquela batalha, ele tinha que vencer os inimigos familiares. Um inimigo chamado rejeição. Rejeição é aquele sentimento que ninguém acredita em você. Você tem promessa, mas as pessoas não acreditam em você. Você tem promessa, mas as pessoas dizem: você não é nada, você não passa de nada. Você é um pastorzinho de poucas ovelhas, sua igreja é desse tamanhozinho, você é pastor de uma igreja pequenininha, de uma cidade pequenininha, você é um presunçoso. Quem é você? Quem é você? Eliabe, seu irmão, o afrontou. Mas é interessante que Davi mostra que ele não dava crédito a esses espíritos de rejeição. Aqui, ó, está falando, ele vira para cá, diz: o que o rei vai dar para quem derrubar esse gigante? Irmãos, ele está fazendo da guerra a sua oportunidade de vitória. Aqui há um divisor de água na vida de Davi. Nunca mais ele foi um pastorzinho desvalorizado. O gigante de Davi aqui chamava rejeição. Porque até aqui ninguém o respeitava. Daqui para lá, quando ele vai falar com o rei Saul, ele leva a cabeça do gigante na mão. Você vai ler o texto, quando ele chega para Saul, para o rei, ele passa com a cabeça. Dá licença aí, eu estou passando com o Golias. Me dá licença. Quero falar com o rei. Hã? Pois não, faço. Você já imaginou, irmãos? Eu quero a minha noiva. Daqui. Eu quero a minha riqueza, a minha noiva. Chega lá, o rei que estava, vou usar uma expressão, né, morrendo de medo. Lá diz, cagando na roupa, lá em Goiás, né? Estava fazendo a roupa de medo gigante. O menininho chega, faz daquela guerra a sua grande oportunidade. Olha, nem sempre a guerra é para te derrotar, mas é para te levar à vitória. Nem sempre essa guerra que você está enfrentando, você pensa: o diabo está vindo para acabar comigo. Não. Essa guerra pode te levar a degraus maiores. Aleluia.
pode te levar a níveis maiores. Depois desse vale, nunca mais Davi foi um menininho. Ele era, as mulheres de Israel saíam dançando, que Saul tinha matado os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Ele se torna um guerreiro. Ele se torna um matador de gigantes. Ele se torna música. Depois desse vale. Você está vendo que não tem nada. Era o lugar do medo. Era o lugar da ameaça. Mas se tornou o lugar da vitória na vida de Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque Davi conhecia seu Deus. Essa é a diferença. Davi conhecia o seu Deus. Para aqueles que estavam lá de Saul, só tinha tradição, mas Davi conhecia o Deus de Israel pessoalmente. Ele diz assim: Deus já me entregou um leão, já me entregou um urso, e Deus me livrará da mão desse gigante. E eu vou ler para você, e quando ele vai falar com o rei coloca uma armadura nele. Ele nem se move. Você imaginou que o menininho deu uma armadura aqui? Imagina que ele começou a tropeçar nesse lugar. E ele disse: olha, rei, por favor, Saul, não leva a mal, mas essa armadura aqui vai me levar à derrota. E levaria mesmo. Por favor, vou usar a minha arma. Qual que era a arma? A funda. A Bíblia diz que ele pega o cajado e a funda e vai no rio. E ele pega quantas pedras? Quem lembra? 5 pedras. Pega 5 pedras comigo. Todo mundo. Daqui a pouco. Até a baladeira. Olha aí. Até improvisado. Quem vai ser o gigante é o problema. Segura 5. Quem tiver mais alto. Olha bem. A gente imagina por que Davi tirou 5 pedras. Hã? Era o nome de Jesus, é 5 letras. 5 letras, o nome de Jesus, os 5 ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas vamos voltar para o texto. Quantos gigantes existiam? 5 gigantes, irmãos. Davi mata um e a sua equipe mata os outros 4. Você vai estudar isso, depois você vai ler isso, você vai observar. E quando ele tira 5 pedras, ele tira de onde? Por que a Bíblia não diz que ele não pegou de outro lugar? Ele tira do ribeiro. É de Deus que vem todas as suas armas, é do Espírito Santo. O rio de Deus que nasce no altar e vai curar o mar morto, representando a água viva. Que é de Deus que vem as suas armas para vencer. A Bíblia, Paulo escrevendo diz que as nossas armas do Senhor, elas são poderosas para destruir o quê? Fortalezas e sofismas. Aqui estão as armas. E quando ele pega as pedras, então ele conhece o seu Deus. Ele sabe que Deus não falha. Ele sabe que ele tem a unção. Ele recebeu a unção para ser rei. É por isso que ele está tomando aquela guerra. Ele diz: Deus me ungiu para ser rei. Se Deus me ungiu para ser rei de Israel, a hora chegou. É agora. Quem aqui tem orado para ter um ministério forte? Aleluia. Aí quando manifesta um demônio perto de você, você corre. Né? Quando aparece uma situação onde você pode aconselhar a família, você corre. Você quer ter um ministério forte? Começa derrubando os gigantes. E eu vou ler aqui agora a parte final e nós vamos derrubar o gigante. Nós vamos derrubar o gigante, a Selma vai liderar para nós. No capítulo 16, verso 23. E sucedia que quando o Espírito... Não, capítulo 17. Vamos um pouquinho mais. Verso 41, 17, 41. O verso 40 diz assim: tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor,
que trazia sabeiro no surrão, e lançando a mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, o seu escudeiro ia diante dele, olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era o quê? Moço, ruivo e de boa aparência. O inimigo de Davi chamava o que, irmãos? Desprezo. O pai o desprezou, o irmão o desprezou. Ninguém via nada em Davi, a não ser Deus. Quantos aqui têm lutado contra esse inimigo? Quantos ninguém acredita em você? Se você não vale nada, as pessoas dizem você é até bonitinho. Tem os olhos verdes, né? Tem um cabelo bonito, enroladinho, mas não vale nada. Você é um orgulhoso, presunçoso. Olha aí, você é pequenininho. E o gigante disse as mesmas palavras do irmão. As mesmas palavras. Olha aqui. Disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, daria a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Primeira coisa aqui que Davi disse, essa guerra não é nossa. Você não está afrontando homens, você está afrontando o meu Deus. Olha a fé desse homem. Pode levantar sua mão e entender que Deus peleja com você. Deus disse para Josafá, a peleja não é vossa, mas de Deus. Então por que Davi não estava assustado com o tamanho do gigante? Porque estava olhando o tamanho de Deus. O tamanho do poder de Deus. É uma questão de visão. Por que os outros estavam desesperados? Porque estavam olhando para si. Como que eu vou lutar contra esse gigante? Davi não confiava nele. Confiava no Deus de Israel. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada, com lanças, com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, repita comigo. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus. Não saberá que Davi é guerreiro. Não saberá que Davi é guerreiro. Não, irmão. Ele disse, eu sou instrumento. Saberá que há Deus em Israel. Saberá que há Deus em Israel. Olha, Davi então não confiava em si mesmo. Hoje mesmo, Deus vai te entregar nas minhas mãos. Aleluia. Você crê que hoje mesmo Deus pode te dar a vitória? Hoje mesmo. Agora mesmo. Que coisa tremenda. Verso 47. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, esse se apressou, deixando as suas fileiras, e correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lá tirou, encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Por que ele não caiu para trás? Hã? Por que ele caiu para frente? A pancada era para ir para trás. A pancada era, né? Quem derrubou ele foi o anjo que estava atrás. Irmãos, foi uma pedrada tão bem colocada na testa. O único lugar livre.
Se você diz, o anjo pegou aquela pedra e levou na testa dele, eu creio. Qual foi a força colocada ali? Só sei de uma coisa. Aquela pedra, a Bíblia diz que encravou, rachou o cérebro. E cabeça fala de governo, fala de domínio. Deus estava quebrando o domínio dos filisteus sobre Israel. Quando, eu já disse da arca, quando a arca foi levada, Dagon caiu e a Bíblia diz que a cabeça de Dagon e os braços todo dia amanhecia quebrados. Era Deus mostrando que o inimigo está o quê? Vencido e derrotado, e a sua ação também. Glória a Deus. Hoje mesmo, aquele gigante cai de testa no chão assim para frente, como se dissesse: Se curvou. eu tenho que render ao Deus de Israel. Amém. Porque ele estava afrontando a Deus. Então esse lugar é um lugar tremendo, é um lugar profético. Porque se você vir aqui, olhar isso aqui e não usar a fé, meu irmão, não tem sentido nenhum. Eu lembrava, eu pregava na igreja esses dias uma palavra sobre Eliseu, quando Eliseu manda Jeoás abrir a porta, o rei de Israel, na direção da Síria, e coloca flechas na mão dele, dizendo: lança as flechas da vitória do Senhor. E o rei lançou apenas 3 flechas. E ele diz: você deveria ter lançado 5 ou 6, porque assim Deus te daria Completa vitória. Deus faria você consumir os teus inimigos. Mas eu imagino que talvez ele estivesse aqui, como nós, lançando a flecha, não viu nada, ele só viu a flecha cair no chão e diz: o que isso pode acontecer? Talvez aqui com os olhos naturais você não veja seus inimigos. Não tem inimigo aqui. Mas todos aqui têm gigantes. Pela fé, na autoridade do nome de Jesus, do Deus de Israel, a Bíblia diz que você pode ferir teu inimigo hoje. Porque o nome de Deus é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus está escrito. Então hoje, faça desse momento um momento de guerra. Não faça desse momento só um teatro. Eu chamo você agora para entrar em fé. Amém? Quantos querem entrar em fé em nome de Jesus? Amém. Romper as batalhas nesse lugar. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Deus não mudou. É o Criador dos céus e da terra. Então Deus reproduziu o cenário para você jogar as pedras. Agora, uma coisa Davi tinha. O que Davi tinha, irmãos? Quando ele lançou, ele tinha experiência com Deus, mas ele tinha fé no Deus de Israel. Só um homem de fé, ou ele tinha fé ou ele era louco. Enfrentar um gigante com uma pedrinha. Se ele fosse louco, ele tinha perecido. Mas ele tinha o quê? Fé. Intimidade com Deus, né? Ele sabia que aquele Deus era Deus Todo-Poderoso. E aquele Deus era Deus com ele. Pega a sua pedra agora. E eu quero pedir que a Selma agora, ela vai fazer o momento. E quando nós lançarmos nossas pedras agora, você vai lançar as pedras, não as pedras qualquer. Você vai mirar o inimigo. Então você vai concentrar. Por favor, não ache nenhum para representar Golias agora. Golias está lá, gente. Pra cá. A gente vai fazer uma fila aqui, assim, para ninguém jogar pedra na cabeça do outro. Essa aí, irmão. Vai pra lá jogar pedra Golias. E você pode levar 5 pedras e fazer atos proféticos no Brasil. Amém. Amém? Amém. Faça seus atos proféticos. Você pode também levar para alguém. E você pode fazer atos proféticos lá. Amém? Amém. Agora, qual é o nome do seu gigante? Qual é o nome do seu gigante? Eu não sei o seu, eu sei o meu.
E em nome de Jesus ele vai cair. Em nome de Jesus. Amém? Levante as suas mãos, pega as suas pernas. Para lá, virado para lá, o gigante para lá. Não joga agora não. Diga assim comigo, Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu venho a este lugar. Profeticamente. Todo inimigo que tem se levantado contra a minha vida, contra a minha família, contra os meus filhos, a minha casa, meus pais, em nome do Senhor Jesus, caia por terra contra o seu ministério. Talvez esse inimigo chama-se crise financeira, resistência. Talvez o inimigo diz: você não vai conquistar, você não vai. Mas hoje mesmo o Senhor te entrega. Amém? Vai aí e lança a pedra. Pode lançar a pedra. Cuidado com a cabeça dos irmãos, por favor. agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê a te falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabiam porque você tinha mesmo cara de vencedor, e que se Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprir cada palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, você... Graça e paz, gente. Nós estamos aqui no Vale de Elá, onde Davi venceu Golias. E aqui estamos junto ao trigo, já pronto para ser colhido. Olha que coisa tremenda, o trigo pronto para ser colhido. Nós estamos em Pentecostes, o tempo da colheita. E queremos profetizar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus está liberando sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre as famílias, sobre o ministério apostólico, a unção para a grande colheita. Profetizamos em nome de Jesus na sua vida, assim como esse trigo está maduro e pronto para ser colhido, assim as almas estão prontas para ser salvas. E esse projeto Orando e Colhendo será o projeto da grande colheita. Deus nos entregará as almas. Você que aliançou as vidas, você que está nesse projeto de oração, estamos orando pelo projeto. Deus vai nos entregar as vidas. E um manto de milagres, em nome de Jesus, já foi liberado sobre essas pessoas e famílias. Profetize, leve essas pessoas no dia 12 para a noite da grande colheita, em nome do Senhor Jesus.